Gênesis 11. E vamos nos ajudem com o microfone. Os mais rápidos apanham Gênesis 11. Outro prepara o livro de Neemias. O outro abre Salmos 133, versículo de número 1. Então vamos começar ainda com Gênesis 11. Em Gênesis 11 eu posso ler. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 11, versículo 1. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Siná e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e betume e argamassa. Versículo 4. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo toque no céu, e façamos para nós um nome para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Palavra do Senhor. Amém. Quem já achou os Salmos? Salmo 133. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Salmo 133, 1. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Vamos então ler também Neemias capítulo 6, versículo de número 15. Não, vamos começar no versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Quando Sambalate, Tobias e Gesem e Ará, os restantes dos nossos inimigos, souberam que tinham construído um muro, que nele já havia uma brecha boa, embora ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, vamos encontrar um povoado de planície de homem. Eles, porém, estavam planejando o mal contra mim. Diga comigo: planejando o mal contra mim. Por isso enviei este mensageiro com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso deixar, porque eu deveria parar e deixar a obra para encontrar convosco. Por que eu vou parar, deixar a obra que eu estou a fazer e me encontrar convosco? Eles me mandaram essa mensagem 4 vezes e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. A palavra do Senhor. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, oramos para que nesta manhã o Senhor nos discipline com a sua palavra, nos ensine através dela e nos abençoe também através dela. Clamamos aos anjos guerreiros que possam assegurar esse momento e que a tua glória e o seu poder seja esparramado no nosso meio. Em nome de Cristo Jesus e na unidade do Espírito Santo, glorificamos a Deus dizendo amém. Amém. Podemos aplaudir e sentar. Estou muito feliz por estar aqui no dia de hoje, tal como eu disse. Agradeço ao líder pastor responsável desta igreja. Agradeço também aos líderes que estão neste lugar, líderes textual, ao líder Estevão, a todo o comitê da juventude, moderadores, adoradores, instrumentalistas, protocolos, todo aquele que está a trabalhar para que este culto seja culto. Deixa que o Deus do nosso Pai Cipriano te possa abençoar abundantemente. Agradeço também a Deus do meu pai, Tobi Antônio, por me permitir estar aqui e poder falar na parte do Senhor. Amém, amém? Estamos nesta manhã, nesta conferência. E conferência é nada mais, nada menos do que conferir. Conferir assuntos que nós precisamos tratar. Ou seja, dentro da conferência nós viemos para podermos dar, muitas das vezes, sentido nas coisas que não têm sentido, voltar à essência, as coisas que perderam a essência, não é? Renovar as coisas que perderam o seu brilho. Então nós estamos aqui para poder conferir acerca de um tema bastante importantíssimo e que eu acredito que vai revolucionar a geração da juventude de 2025.
Dizia eu no dia de ontem que não existe, depois da ativação espiritual, EFATA 2025 entra na atividade que mais me marcou no ano 2025. Eu não sei se virão outras, eu acredito que se Deus quiser, né, Deus vai trazer outras atividades, mas para mim, até esse mês de agosto, são duas atividades: ativação espiritual e EFATA 2025. Por que eu digo isso? Porque eu já estou a ver vidas de homens de Deus, vida de mulheres de Deus sendo transformadas através dessa semana. Aquele que está a vir aqui com ignorância, que vou só para ir sentar, estar ali com eles, para me verem que eu fui e estou presente, acredito que sairás daqui vazio. Mas a intenção que te traz nesse lugar, se for para aprender, para ouvir Deus e para que Deus possa te abençoar através dessa conferência, eu acredito que você já não é mais a mesma pessoa. Só entraste neste lugar, já há uma transformação não visível aos homens de Deus que já aconteceu na tua vida. E essa transformação não vai se limitar no espírito. Eu digo as coisas que só se limitam no espírito. Eu gosto de materialização. Começa no espírito e também vem na carne. Eu estou a pregar para pessoas que estão a viver transformação no espírito, mas que essa transformação os homens também vão ver. Você próprio vai ver a transformação que Deus vai começar a fazer dentro da tua vida. Quem crê, diga comigo, amém. Levantemos e edifiquemos. Dois termos que me foi dado para essa conferência: levantemos, que vem do termo levantar. Quando alguém nos diz levanta, está a tentar está nos dizer para mudarmos de posição em que nós estamos. Ou seja, é uma ordem, é um pedido. E o que mais me alegra é que este verbo é conjugado no plural, né? Levantemos significa que não é só uma pessoa que deverá levantar-se, mas muita gente deverá levantar-se para alguma coisa. E por que essas pessoas vão se levantar? O tema é completo: levantemos e edifiquemos. Edifiquemos vem do verbo edificar, que significa construir, não é? Restaurar ou então colocar em pé. Amém, amém. Quando nós estamos a edificar é porque nós estamos a construir alguma coisa. Quando nós estamos a edificar é porque estamos a colocar em pé alguma coisa. Mas a questão que não quer se calar nessa tarde é como é que eu vou direcionar a mensagem da tarde de hoje. O que é que na verdade nós temos que edificar? O que é que nós temos que construir? O que é que nós temos que colocar em pé? O que é que nós devemos, por que é que todos nós devemos nos levantar neste lugar e construir? De que coisa nós estamos a falar neste lugar? Amém, amém. Existem várias coisas que eu podia dar aqui exemplo do que nós podemos edificar, mas eu prefiro me focar naquilo que é a camada que está nesse lugar, que é mais juvenil. Amém, amém. A juventude precisa levantar-se para poder edificar, mas o levantar, dito neste tema, não é singular, é plural. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada um de nós que está aqui tem uma capacidade, e esta capacidade deverá ser útil para poder edificar a obra pela qual nós fomos chamados. Ninguém está nesta terra que não tenha alguma missão ou algum propósito de Deus. Todos nós temos uma missão de Deus. Deus não te criou só para seres filho da tua mãe, para ser filho dos teus pais, mas Deus te criou para que possas ser um elemento principal na edificação da sua própria obra. A Bíblia diz que Jesus vai dizer aos discípulos: convém que eu vá para que o Espírito venha e vos ensine aquilo que eu não vos ensinei. Se o Espírito vai nos ensinar alguma coisa, é porque aquilo que o Espírito vai nos ensinar precisa ser ouvido na vida de outras pessoas. A obra que os discípulos terminaram, os discípulos lhes foram dar Samaria, Judeia, mas ficou os confins da terra. Eles pregaram em Samaria, pregaram em Judeia, mas os confins da terra foi preservado para esta geração. O que é que estou a tentar dizer? Se nós vamos nos levantar para edificar, é para poder edificar até aonde os discípulos não conseguiram chegar. Se os discípulos não chegaram em Namibe, existe um homem de Deus nesse lugar que deve ir até Namibe para poder pregar o Evangelho. Se os discípulos não chegaram até Lubango, existe uma geração da Messe Bethesda, do Ebenezer, do Poder da Cruz. A igreja do século presente também foi chamada para poder levar esta obra até o lugar
aonde esta obra ainda não chegou. Amém, amém, povo de Deus. Mas eu queria te falar que edificar é assunto de pessoas que foram chamadas. Ninguém edifica se não for chamado. Nós precisamos antes ser chamados por Deus, para que Deus possa nos dizer o quão útil nós somos na obra que Ele nos chamou. Para que Deus nos chamou? Para se unir a nós, você precisa saber quem você é e com quem você vai contribuir. Amém, amém. O Evangelho é comparado a uma banda musical. Na banda musical tem um baterista, tem um pianista, tem um vocalista e tem os back voice, né? Os irmãos, é back voice, não é? Os irmãos que fazem coro. Enquanto o músico principal manda, o piano toca na nota, tal como ele sabe e a mestria que ele tem. O drum também toca da maneira como ele aprendeu a tocar a música. E o cantor canta da maneira como se canta a música. Se formos a ver em olhos nu ou vestidos, entendemos que cada um toca segundo a maneira que ele aprendeu. Mas todos eles estão a fazer uma única coisa. O baterista pode dar viradas, o pianista pode solar, o vocalista pode subir, mas o que nós queremos apenas é que o som que eles estão a reproduzir seja um som agradável. Então cada um dentro de uma banda tem o seu papel. Assim como dentro desta obra em que nós estamos, cada um de nós tem o seu papel. Mas a questão dessa tarde é: qual é o seu papel dentro desta obra que nós estamos inseridos? Para que Deus te chamou? Qual é a importância que você tem? O dom que você tem foi feito ou foi te dado para quê? E como é que você usa isso para a edificação do Evangelho? Se nós não trabalharmos para a obra de Deus, em vão será todo o nosso esforço aqui na terra. E a minha frase na manhã de hoje é: tudo aquilo que você fizer, que está fora do propósito de Deus, pode até mesmo dar certo, mas não levará a tua vida em lugar nenhum. Porque a tua vida é definida através da missão que Deus tem para a tua vida. Líder, eu quero ser um grande engenheiro. Está bem, nem todos temos chamado para ser grandes pastores. Nem todos somos chamados para ser grandes cantores dentro da igreja. A outros Deus lhes deu poder, lhes deu autoridade de serem governantes como José, de serem governantes como Davi, de serem governantes como Saul. Mas há outros que Deus lhes deu o dom de poderem ser líderes de jovens, pastor dentro da congregação. Então todos não somos iguais. Se Deus nos fizesse iguais, poderíamos falhar. Por essa razão, a Bíblia revela no texto que lemos, em Gênesis capítulo 11, a Bíblia diz que a terra tinha a mesma linguagem. E homens decidiram se unir para poderem viver num só lugar e construir uma torre que pudesse tocar até aos céus. Meus irmãos, o que mais me chama a atenção nisso é a unidade destas pessoas. Como é possível pessoas que pensam diferente, que tenham ideias diferentes, concluíram de que deveriam se unir para poder construir uma torre que chegasse até os céus. A ideia deles, ou seja, a unidade deles era boa, mas a ideia é que era ruim, a motivação era ruim. Mas como eles fizeram para construir essa torre, é o que me chama mais a atenção. O que sabia fazer blocos fez blocos, o que sabia fazer massa fez massa, e começaram a erguer. A Bíblia diz que eles construíram e se uniram de tal maneira que a construção deles estava a dar certo. Ou a missão que lhes fez unir já estava a dar certo. A torre quase já tocava nos céus. E Deus disse: não, se eu deixar essas pessoas construírem a torre e tocar até os céus, o mundo vai perder sentido. Então Deus espalhou essas pessoas. Se Deus não destruísse os homens que construíram, se Deus não destruísse a torre e dispersasse os homens que construíram a torre de Babel, irmão, aquela torre podia chegar até os céus. E aqui eu trago o meu primeiro ponto. Para levantarmos e edificarmos, precisamos ser unidos. E a unidade não, quem está dentro da unidade não se acha superior aos outros. Por mais que ele cante mais, por mais que ele prega mais, ele se sente servo dos outros, porque todos nós
nós estamos aqui para edificar. Como, porém, nós vamos edificar se não reconhecermos a graça do outro? Cada um trabalha na posição em que ele está. Não tem como esta obra dar certo se nós não sermos unidos. O tema está no plural. Levantemos e edifiquemos. Você que prega mais, une-se com os que pregam menos. Você que é protocolo, une-se com os evangelistas une-se com os músicos, e todos nós vamos levantar e edificar a obra que nós recebemos de Cristo Jesus. Entenda que se não ter a unidade no meio de nós vamos falhar. Se não houver a unidade, nós vamos falhar. Por isso é que eu amo juventudes que são bonitas. Então, quando vejo líderes explorar, é pregador, mas de poder tocar piano, isso é uma coisa admirável. Há pregadores que não fazem livrar para Deus, vão passar no piano, se sentem tão superior que o pianista, mas não sabem que a obra que nós estamos a fazer, nem dele, nem da família dele, tem um dono próprio da sua própria obra. E eu quero dizer para alguém, nesta obra ninguém é substituível. Se você se achar superior, Deus pode te matar, Deus pode te remover da cena, e Deus é bom em voltar a refazer as coisas. Aleluia! Se você se achar superior aos outros, Deus pode te remover da cena. No lugar onde você está, você é importante, mas você só é importante enquanto serves os outros. Por isso Jesus disse aos discípulos, o mais grande é aquele que faz o quê? Vai servir aos outros. Grandeza é isso. Grandeza é servir aos outros. Grandeza é fazer com que aonde o outro não consegue chegar, eu consigo ajudá-lo a chegar até lá. Não é uma questão de trazer hematologias, não é uma questão de trazer conceitos de bibliografia, mas é um conceito, é uma questão de eu reconhecer que o meu irmão é importante e junto com ele faremos as proezas. Salmo 133 está dizendo, é quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Entenda, enquanto os discípulos todos estavam juntos, havia uma grande força entre eles. Fato é que quando veio prender Jesus, Pedro é medroso. Pedro é um tipo de pessoa que sente medo à toa por tudo e por qualquer coisa. Mas enquanto tem Tiago, tem Jesus aí, tem João, Pedro tem coragem de tirar a espada e cortar a orelha. Porque ele sabe, eu vou cortar, mas depois a luta não vai ser só minha, vai ser minha e dos meus irmãos também. Mas o mesmo Pedro que luta por Jesus, é o mesmo Pedro quando está sozinho, sentado, enquanto Cristo está sendo julgado, nega a Cristo Jesus. Por que Pedro está negando? Porque Pedro está isolado. Pedro tem medo. Se eu falar que eu vou negar aqui, vão me matar rápido e bonito. Então deixa-me negar, para que eu não seja morto. Amém, amém. Se tu te isolares nessa hora, deixa eles fazer. Eu também vou fazer da minha maneira. Irmão, não vai ser longe. Não vai chegar até 2030, vai desistir. Esse caminho precisa de burro para poder sustentar Moisés enquanto está orando como de hotel. Moisés ouve a voz de Deus, mas para as mãos permanecerem no ar, precisa de 2 homens, um na esquerda e outro na direita, para lhe ajudar a ficar com as mãos erguidas. A unidade vale tudo. Enquanto nós estamos unidos, ninguém vai conseguir nos destruir. O diabo só entra nas nossas juventudes e começa a destruir quando ele encontra a fraqueza da desunião. A desunião é uma fraqueza para a igreja, é uma fraqueza para a juventude cristã. Olha como o mundo se reúne para fazer festa de calção rasgado. Tema da festa, calção rasgado. Mas você nota que aquela festa dá certo, enche, as bebidas acabam, o dono da festa ganha muito dinheiro por aquilo, porque eles fizeram o quê? Se uniram. Quanto mais nós que temos um Deus vivo, irmãos, se nós nos unirmos, vamos calar a voz da prostituição. Se nós nos unirmos, vamos calar a voz da bandidagem. Se nós nos unirmos, vamos calar a voz da injustiça na nossa nação angolana. Existem questões que não serão resolvidas politicamente, nem na Assembleia. Serão resolvidas quando os jovens como eu e você vamos nos levantar e pregar o Evangelho. O Evangelho é tão completo que entra na política, entra na ciência, entra na doutrina, entra em todos os lugares. Não existe nada mais completo do que o Evangelho. Pregando o Evangelho, podemos
salvar a política, podemos salvar a ciência, podemos salvar o futuro de agora. Então o jovem que está nesse lugar, saiba quem você é, aquilo que você tem, e una-se conosco para podermos levar o Evangelho avante. Os discípulos não falharam com a sua missão, e nós também não podemos falhar. Nós também não podemos falhar. Além da união, nós precisamos ter em conta lidar também com os opositores. Porque todo sítio onde tem unidade, há sempre alguém que vai vir para querer estragar. Aleluia. A Bíblia diz que Neemias não conhece a cidade de Jerusalém. Vai ouvir que as muralhas, os muros estão destruídos. O que é que ele vai pretender fazer? Neemias vai decidir retornar a uma cidade, ir a uma cidade que ele não conhece, não retornar, ir até uma cidade que ele não conhece, para poder reconstruir os muros. E Neemias chama pessoas: vamos reconstruir, vamos edificar os muros, unidade. Mas o que mais me chama a atenção é que a decisão de Neemias é boa, porque quer restaurar os muros que haviam se quebrado. E nós precisamos entender que os muros naquela época simbolizavam a força e a dignidade de uma cidade. Se uma cidade não tivesse muros e não tivesse portões, era uma cidade fraca e qualquer um podia vir e fazer o que ele quisesse. Então os muros antigamente simbolizavam a força e a dignidade de uma cidade, guardava a nudez de uma cidade. A dimensão dos muros da cidade revelavam a força guardada daquela cidade. Então Neemias entendeu que a minha cidade não pode permanecer assim. Eu vou lá e vou edificar. Neemias, quando chega até Jerusalém, com a boa ideia que ele tinha, a Bíblia diz que ele começa a trabalhar. E o trabalho que ele vai fazer é bom para aquela cidade. Mas toda boa obra tem sempre opositores. Toda boa obra tem sempre opositores. A Bíblia diz que Tobias e Sanbalates levantaram-se contra Neemias, contra a ideia de Neemias de reconstruir os muros. No texto que nós lemos, a Bíblia diz que estes Tobias e Sanbalates chamaram a Neemias para poder reunir com eles. A Bíblia diz que 4 vezes chamaram Neemias, mas Neemias não foi na reunião. Neemias diz: então eu tenho que abandonar a obra que eu estou a fazer para vir reunir convosco. Eu já sei das vossas intenções contra mim. Irmão, aprenda. Toda boa obra traz opositores. E se nós queremos vencer na edificação dessa obra, temos que aprender a lidar com os opositores. Se não aprenderes a lidar com opositores, você vai cair rapidamente. A tua queda será fácil. Saiba que do jeito que eu estou aqui trabalhando para Deus, como moderador que eu sou, como músico que eu sou, como pregador que eu sou, como irmão que eu sou, como protocolo que eu sou, enquanto a coisa está a dar certo, eu tenho que esperar também os opositores. Os opositores fazem parte da jornada. E todo opositor, quando ele chega, a primeira coisa que ele vai fazer é te considerar fraco. Neemias capítulo 4, versículo 6. Ele diz: mas esse Neemias, esses fracos de Jerusalém, acham mesmo que vão conseguir construir os muros de Jerusalém? Todo opositor acha que você é um fraco. Mas para demonstrar a tua força, a única maneira que você tem de demonstrar a força que você tem é estar focado naquilo que você está fazendo. Você pode me chamar de fraco, mas eu estou focado. Você pode me chamar de fracassado, mas eu estou focado. Ah não, Neemias, a obra que você está fazendo não vai dar certo. Esses muros não serão edificados. Eu estou focado, porque o objetivo que me trouxe aqui é construir. Se eu não ver esses muros construídos, pode levantar opositores, pode falar palavra contra aquilo que eu estou a fazer. Eu estou sempre focado. Não vai faltar opositores nesta vida. Vai ter opositores, pessoas que vão dizer que a obra que você está falando não está boa. Mesmo a conferência IFATA está a cunhar, mas tem pessoas que estão a falar que não está bom, não está a cunhar. Irmão, faz também o teu IFATA, vamos ir lá, acrescenta o que está a faltar aqui, coloca na tua conferência, porque para nós está tudo bem. Amém. Se alguma coisa falta aqui, acrescenta na tua atividade. A única pessoa que fez coisas perfeitas é
mas não dá ouvido aos opositores. Os opositores querem destruir, querem desestabilizar, querem te desmotivar, mas aquilo que Deus disse para você vale mais do que a palavra do opositor. Muitos homens de Deus perderam o caminho, se desviaram através de palavras de opositores. Um opositor falou uma coisa, perdeu a força. Eu mesmo assim que eu estou, aquela irmã me fez tropeçar, já não vou mais servir, já não vou mais cantar, me falou aquilo, me disse aquilo. Não é sobre quem está do teu lado, é sobre quem te chamou. Se aquele que te chamou te disse, vá e sirva-me, saiba lidar com os opositores. Todo opositor é pedra de tropeço, mas também um trampolim para nós chegarmos aqui ao lugar do nosso propósito. Amém. José contou seu sonho, Josué. E quando José conta o sonho dele aos seus irmãos, o sonho de José era tão grande que os irmãos tornaram-se opositores. Reuniam-se, fizeram reunião, vamos vender esse sonhador. Venderam-lhe. Só que eles não sabiam que José seria a provisão deles no tempo das suas secas. Se os irmãos soubessem que essa é a nossa provisão, a nossa terra um dia vai entrar em crise e através dessa pessoa nós seremos ajudados. Eles não podiam tratar José como lhe trataram. Venderam José. José foi parar até na cadeia, tornou-se escravo, mas como aquele que dá os sonhos, ele é fiel em fazer cumprir aquilo que ele nos dá. Esteve com José na prisão. José saiu da prisão e tornou-se primeiro governador do Egito. Eu venho dizer para alguém que está nesse lugar: os seus opositores não são mais poderosos do que a palavra que Deus te disse para começar a trabalhar. Você trabalha só, eles vão te invejar, vão criar reuniões. Zambalate não anda sozinho. Todo opositor sempre convida alguém. Zambalate olhou, estão a construir os muros de Jerusalém. Tobias, a Neemias está construindo. Todo opositor quer se juntar, quer fazer grupinhos. Deixa eles fazerem grupos. Nós também não andamos sozinhos. No Espírito temos anjos. No Espírito temos o Espírito Santo. Quando já não dá mais para nossas forças, os anjos descem e pelejam por nós. Então nossos opositores não lutam só por nós ou contra nós, lutam também contra Deus. Aleluia. Então precisamos entender isso e saber que os meus opositores, se quiserem me atacar, se preocupem também com Deus, porque quem me deu essa missão, Ele é fiel. Está entendendo isso, Tânia? Quem te deu a missão de cantar é fiel. Mesmo que te detalhe uma coisa na voz para estragar a tua voz. Se Deus quiser que em 2042 você terá que cantar no Brasil, em Portugal, aquele que te deu essa obra vai te preservar. Os opositores são importantes, porque se não vendessem José, José não chegaria até no Egito. Se José não chegasse até no Egito, José não seria o primeiro governador. E a Bíblia diz que o lugar de primeiro governador no Egito não existia. Então, teus opositores vão te levar em lugares que eles mesmos não têm noção do que vai acontecer lá. Aleluia! A unidade deve ser aquilo que nós devemos lutar, que na nossa juventude tenha. Como é possível nós estamos a realizar uma conferência como essa que está a cheirar céu? Não está a sentir cheiro de céu aqui? Como é possível uma conferência que está a cheirar céu e tem cadeiras vazias? É porque cada um quer só que a atividade dele enche. É só na atividade dele que tem que encher, na atividade dos outros não. Irmão, continua assim. Ainda bem que isso está a ser gravado. Coloca isso no Facebook, no YouTube. Continua trabalhando só para você mesmo. E você vai ver que vai ficar sozinho, assim como você faz as coisas sozinho. Se nós nos reunirmos e edificarmos, trabalharmos, somos de igrejas diferentes, mas temos só um Senhor. Somos de congregações diferentes, mas a motivação deve ser a mesma. Somos de pais diferentes, mas também temos um Pai comum. O mesmo Deus que clamam aqui é o mesmo que clamamos no Ebenezer. O mesmo Deus aqui que o pastor Cipriano clama para abençoar a tua vida, é o mesmo Deus que o pastor Tubiano todo clama para poder nos abençoar. Se Deus que o pastor Cipriano abençoa, nosso também abençoa. O erro que está nessa geração é pensar que Deus está só na igreja deles. Eu quando entrei aqui, os meus irmãos sabem muito bem, eu tenho dificuldades na perna direita. Devido a um acidente que eu tive no jiu-jitsu. Tenho dificuldade em me prostrar. Mas sempre que
para levantar é difícil. Porque depois de eu abrir os olhos, o Espírito vai e fica com as minhas dores. E aí começa a levantar-se. Paula, por que você nos levou nessa missão? Tá, nessa música, vocês estão com essa música. Aquele entra já aqui na igreja, sente que Deus só desce na igreja dele. Vem já assim com um espírito tipo, que não estou a sentir Deus aqui, irmão. Deus é que não está a sentir. Glória! Nós não fizemos culto para nos cuidar nós fizemos culto para cuidar para Deus. Quando o culto cuida para Deus, cuida para nós também. Aleluia! Nós vamos edificar, nós vamos construir. Não tem ninguém que vai nos parar. Enquanto nós temos essa noção de que o meu irmão aqui, da palavra infalível, do Ebenezer, da Mestre Poder da Cruz, todos nós somos irmãos, vamos trabalhar em colaboração. É isso que a igreja precisa de nós. Nós estamos a trabalhar no protocolo Ebenezer e MSBT. Será que os irmãos que estão a trabalhar, vai lhes faltar um membro depois de terminar esse trabalho? Não. Estarão ainda mais completos, porque um está a aprender com o outro. O outro está a aprender com aquele está a aprender com ele. Então os opositores vão existir na nossa caminhada. E todo opositor arruma um aliado. Não tem coragem de trabalhar sozinho. Os opositores não têm coragem de trabalhar sozinho. Por quê? Porque ele precisa de alguém que lhe motiva também. Opositores são um tipo de inimigos que ele querem duas coisas de nós. Amém? Ainda tem um tempo, né? Os opositores querem duas coisas de nós. Primeiro, o opositor quer ter o que você tem e fazer as coisas que você está fazendo. Mas em vez de ele vir e humilhar-se a aprender contigo, ele quer te combater. E ele não sabe que há coisas que Deus colocou dentro das pessoas. Se Deus colocou alguma coisa dentro de nós para podermos transmitir a outras pessoas, Deus já não vai descer para ensinar aquilo. Nós precisamos dar ouvidos a um homem para que sejamos edificados através daquilo que nós pretendemos. Por exemplo, Deus não vai descer para me ensinar a fazer melisma na música. Não vou orar para mim aprender a fazer melisma na música. Não. Deus não vai descer. Tem uma Tânia, tem um Giovanni. Lhe procura, se humilha, fala, ensina-me para que eu também na minha igreja eu consiga fazer isso, consiga cantar assim. É orgulho que está a matar os irmãos. Tem irmão que sabe fazer bem, mas não consegue se humilhar no irmão, porque tem um determinado orgulho dentro dele. Eu não posso ir no líder Estevão, dizer, líder Estevão, me explica aí na Gênesis 11, porque já sou bicho. Mas papá, se ele entende melhor, eu tenho que ir lá me humilhar. Líder, me ensina aqui. Me fala sobre aquilo. E quando ele me esclarecer, eu também vou na juventude e prego sobre aquilo. Isso é levantemos e edifiquemos. Isso é unidade. Os cristãos de agora abandonaram a humildade e passaram a ser arrogantes. São arrogantes até a forma de andar. Até a forma dele andar, você nota que esse aqui não está conosco para edificar. Para lhe ver ajoelhar. Eu tenho pregadores que eu nunca lhe vi ajoelhar e a orar. Só lhe vejo a pregar. E eu, se fui naquela atividade por azar e não sabia aquele que vai pregar, quando ele soube, sou barato. Porque eu sei, vou ouvir técnicas, não vou ouvir palavra de Deus. Até andar dele é de pessoas arrogantes. Se ele vem estar entrando, o protocolo está lhe dando uma hora. Está a entregar a Bíblia. Eu já vi um irmão que nós convidamos na nossa igreja, pregou. E depois dele ter pregado, ele disse para nós, não vou citar aqui não, mas vocês conhecem. Ele disse, líder, não gostei. A atividade estava boa. Não, o culto estava bom. Mas o que eu não gostei mesmo só, na hora de eu levantar na cadeira para me subir no púlpito, o protocolo não pegou minha Bíblia. Eu gosto mesmo quando estou a levantar o protocolo, pega a minha Bíblia e leva até no altar. Eu quem me conhece sabe que eu sou bem frontal. Eu disse, irmão, converta-se. Levar a Bíblia é coisa que te fez tropeçar. Saíste com ele da tua casa, subiste com ele nos táxis, entraste com ele na igreja, sentaste com a tua... Só daqui até que te fez... Falei, tu entendeu o protocolo, mas nada.
Que não, o protocolo vai lá lhe buscar em casa. Você que anda tirar tua Bíblia do quarto para a sala, da sala para o quarto. Vieste com ele até na igreja, tropeçaste porque o protocolo não pegou tua Bíblia. Irmão, esse orgulho está nos sair da onde? Os nossos pais não são assim. E esse orgulho parte mesmo de nós os jovens. Pensa que ser grande é quando mente já fato está com a Bíblia, está se sentir superior aos outros. Irmão, a roupa que você vai vestir no teu último dia, você até não vai saber a cor. O carro que vai te levar nem tem motor. E só para ir mais fundo, quando vão te enterrar, a caixa do teu caixão vai partir, a areia vai te cair na cara. Então não se sinta muito enquanto você não é nada. Aprenda com Cristo Jesus, sendo Deus se fez certo. Deixou o seu casaco de glória. O teu casaco não é nada. Tua beleza não é nada. O Deus que te deu tudo que você tem pode te tirar tudo. Vaidade não quer se unir nos outros, porque eu não posso me unir com o líder fulano porque ele não tem fatos. Eu já ouvi isso. Hã? É? Não posso ficar com esse porque esse espírito está no Israel. Está no Israel nesse espírito, irmão. Por isso essa conferência é fada. É para abrir a nossa mente. Abrir a nossa mente, a nossa cabeça, de maneira a entendermos a voz de Deus e a entendermos as linguagens dos homens também. Entenda a linguagem de Deus para você se sentir útil nessa obra. Olha, nem todos nós estaremos em lugar de destaque. Nem todos nós estaremos em cena. Há outros que são anônimos. Mas lá no anonimato onde eu estou, não significa que eu não sirvo para essa obra. Nem todos vão ser os principais, os vocalistas principais. É só ela que canta, é só ela que pega micro, mano, eu também tenho que começar a cantar. Irmão, fica lá no back voice. Um dia o cantor principal, Deus vai fazer alguma coisa. Para ele não vir cedo, você vai fazer o quê? Vai cantar também primeiro. Tudo tem no seu tempo. Estar fora de cena não significa que não tens nada. No anonimato você está. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei na Sapu, principalmente foi na Cepa, no Seco ou na Cepa, se diz assim, na Cepa. E foi uma atividade, me colocaram para pregar na quinta-feira, uma atividade da área de juventude. E ninguém me conhecia. Quinta-feira, fui na quinta-feira para pregar. Aquilo não me doeu, porque eu sou bem treinado. Eu sou bem treinado para lidar com tudo nessa vida. Cheguei lá e disseram, não, líder, não vais mais pregar, porque temos um nosso pregador que estava de viagem, chegou, então temos que lhe colocar a pregar. Então, líder, vais passar para sexta-feira. Eu só me questionei, dentro de mim, eu disse, não era mais fácil de meter na sexta, eu pregar hoje. Na minha cabeça eu disse, eu já não vou pregar mais. E o irmão pregou, vim na quinta-feira preparado para poder pregar. Cheguei. Não cheguei até minto. Ligaram para mim e disseram, não, já não vais pregar mais na sexta-feira, vais pregar no domingo. Trocaram mais. Por quê? Não, o pregador de sexta-feira, ele disse que tem que mandar-me sexta-feira porque sábado não vai dar 10 juventude. Domingo também preparei a juventude, vamos e fomos. Chegamos lá e éramos 2 pregadores. Para eles, eu tinha que ser só um copo de leite, tá vendo? Que podia só me fazer. Não sei se vinha só ler texto bíblico, porque se me desse nada para ler texto bíblico, ia ler e sentar. Mas me deram então, pregou primeiro um ministro, depois fui eu. Eu me lembro que eu não era conhecido por ninguém. Ninguém me conhecia. E isso não me incomodava. Eu já ia nas atividades deles, mas eles não me conheciam. Era um anônimo. Quando as atividades terminassem, eu saía logo. Complementava e saía logo. E depois de eu ter pregado naquela atividade, no meu de toda aquela gente, os líderes e pastores que estavam naquele lugar, eu saí naquela igreja, acho que 20 ou 21 horas, por causa da conversa de Ana Saúl.
pelo Espírito Santo, transmitimos tão bem a mensagem de Deus que todos agora queriam ser meus amigos. O que eu vim a entender? É que estar fora de cena não significa que você não tem nada, que você não é importante. Tem um tempo que Deus vai querer fazer alguma coisa para que você seja promovido. Davi está na mata, mas com a unção de rei. Esperar o tempo certo é melhor, porque se você começar antes do tempo, você pode vir a falhar. Fala no teu próximo, espera o tempo de Deus e decida se unir conosco. Aleluia, aleluia. Então vamos nos levantar e vamos edificar essa obra que nós recebemos de Cristo Jesus. Eu vim dizer para a igreja tarde, os opositores podem levantar-se contra nós, mas nós devemos estar fixados naquilo que Deus disse para nós desde o princípio. Cada um de nós tem uma voz que Ele ouviu. Cada um de nós tem uma motivação que Ele motiva a trabalhar nesta obra. Você não seja um ignorante com um ovo cru na mão. O ignorante com o ovo cru na mão quer dançar, quer pular. Não sabe que o ovo pode cair e fazer o quê? E partir. A obra que nós estamos a levar, o Evangelho deve ser cuidado como um ovo cru na mão de alguém que tem sabedoria. Se você olhar para os opositores, você pode se pancar e aquilo que você tem se despejar, estragar. Fica bem fixo e focado na obra que Deus te chamou para fazer. E Deus dos céus será fiel e o teu capacitador. Aonde você não vai conseguir, Deus estará lá para poder se capacitar. Líder, existem fraquezas. Sim, nós todos temos fraquezas. Mas é nessas fraquezas aonde devem nascer as nossas forças. Na tua fraqueza, se você achar que o outro tem fraqueza nisso, a fraqueza do outro não deve ser o assunto para você reunir outras pessoas. Mas na fraqueza do outro, ajuda-os a ser forte, ajuda o irmão a se levantar. Sabe que o irmão é fraco naquilo, lhe ajuda naquela fraqueza dele. Sabe que o irmão não consegue atingir essa nota, não é porque ele mesmo, não sei porque ele sempre vem cantar conosco, não. Deixa ele estar aí convosco também. Um dia vai te sentir mal, vai precisar do outro. Aleluia! Venderam José, mas para terem comida e uma boa terra precisaram de José. O menos importante no nosso grupo pode ser o mais importante amanhã. Então não ande ignorando os outros. Todos nós somos importantes. Na lei da construção, para essa igreja estar erguida, há muitos engenheiros que participaram aqui. Se o pedreiro ignorar o eletricista, pode ter uma boa construção aqui, mas não vai ter iluminação. Se o eletricista ignorar o serralheiro, pode ter uma boa iluminação aqui, mas não vai ter teto aqui. O que o pedreiro fez vai estragar por falta de quê? De serralheiro. O que o eletricista fez vai estragar por falta de quê? De cobertura. Todos que participaram dessa engenharia são importantes. E para edificar esta obra, nós precisamos de eletricistas espirituais, precisamos de pedreiros espirituais, precisamos de pilotos espirituais, precisamos de médicos espirituais. Tudo aquilo que você sabe fazer se desgasta na obra de Deus. Enquanto nos desgastamos na obra de Deus, nós estamos a nos recarregar. Em que você tem que se desgastar? Se desgastas com quem? Para você ver só no culto das feituras é um grave problema. Ele tem que procurar te ligar. E eu vou terminar aqui. Nós queremos nessa nossa unidade que haja homens e mulheres que são catalisadores. Quem é o catalisador? Catalisador é aquele que não espera para fazer aquilo que ele acha que é bom. Se você acha que uma coisa é boa para a nossa juventude, faça. Não espera o líder. O líder como ainda não chegou, o culto não vai começar. Ele vem atrasado. Eu chego aqui cedo. É eu que começo cedo. Irmão, essa obra não é do líder Estevão. Não é do pastor Cipriano. É nossa obra. Ali mesmo onde você está a limpar a cadeira, aí é onde você está a organizar, onde estás a preparar guardanapos, onde estás a dar lugar, é aí onde Deus vai te exaltar. Eu já vi mulheres sendo casadas por homens que vieram no exterior do país, porque lhe deu a Bíblia, recebeu a Bíblia, foi lhe colocar no lugar. A maneira como lhe recebeu, o homem de Deus, o coração saiu da esquerda, veio na direita. Deus é fiel. Lá no protocolo, o teu noivo pode te ver, a tua noiva pode te ver. Homens agora não gostam de trabalhar no protocolo. Não, protocolo é para mulheres, eu sou homem, mas se as meninas vão. Nenhum trabalho na obra de Deus é pejorativo.
protocolo não é menos importante do que o ministro. Nem o ministro mais importante do que o protocolo. Todos nós trabalhamos para que haja complementaridade. Amém, amém. Por isso eu não gosto de alguém que nos nossos cultos sabe. Eu se tiver a pregar, eu controlo os protocolos. Mamãe que te dar em lugar e não aceitares aquele lugar, a mídia te tira foto. O que acontece? Depois o que acontece? Metemos na tela. Eu que meto isso na tela. Falo, esse irmão que está aparecendo a foto dele aí, lhe dá um lugar nos protocolos, não quer aceitar. Ele, mamãe, converte o teu coração. Então ele já sabe que se eu não sentar onde me dar o lugar, tem que respeitar o protocolo. O protocolo é uma autoridade. Quando você desobedece o protocolo, está desobedecendo ao pastor. E quem desobedece ao pastor está errado. Você precisa se converter 5 vezes. Todos somos importantes. Dê importância a todo mundo. Mesmo o líder Estevão, na liderança dele, se não der importância aos irmãos que venham organizar o culto da juventude, ele próprio vai começar a organizar. Vai arrumar as cadeiras, depois de arrumar as cadeiras, vai montar som, depois vai moderar, vai pegar seus irmãos com vai morrer aqui, vai ter problema no peito. Então eu tenho que considerar quem arruma as cadeiras, abençoar quem toca e glorificar por aquele que Deus me deu, que modera nos cultos. Se eu ignorar o moderador, porque eu acho que eu sei, eu já estou há mais tempo nessa obra, irmão, não é sobre estar mais tempo nesta obra, é sobre sujeitar para poder construir a obra que nós recebemos do Cristo Jesus. Afinal de contas, dentro da construção de uma obra tem engenheiros. O engenheiro desenha, é o engenheiro, né? O arquiteto desenha a planta. O engenheiro vem e começa a orientar como os pilares vão estar colocados. Mas quem coloca a mão na massa é quem? O pedreiro. O arquiteto não é mais importante do que o pedreiro. Tem arquiteto que não sabe construir muros. Eu ainda me coloco aí no protocolo, se for conseguir ficar 30 minutos de pé. Só consigo ficar mais tempo aqui pregando. Aí de pé só assim, não vou conseguir. Mas quando eu olho os meus irmãos de pé, eu glorifico a Deus. Porque eu estou a pregar, o irmão está a tocar, o meu pai aqui está filmando, nós estamos a cantar, o irmão está a receber os irmãos. Isso é que é unidade. Todos somos importantes e todos somos iguais. Ninguém superior a ninguém. Saiba a lidar com os opositores. Os opositores existem, mas nós estamos focados. Os opositores vão se apresentando durante o percurso da tua caminhada. Há quem você achava que é teu amigo, mas depois vai começar a ver. Quanto mais você vai se elevar, o nível que Deus te elevar, o número dos opositores também vai se levantar. O número dos inimigos vai se levantar. Mas não é isso que deve te desviar. Tenha foco, esteja focado. Te dão daqui, te dão da esquerda, da direita, você está sempre focado. Eu tenho ouvido uma pessoa que está há muito tempo, já foi batizada, a dizer que eu já não vou fazer mais isso por causa do irmão. Se você acha que te tropeçarem, ao te tropeçarem tens que desistir da obra missionária, então vai trabalhar na morgue, vai trabalhar no cemitério. Aí ninguém vai te chatear. Mas também se prepara, porque os familiares do morto vão vir te complicar. Você com os mortos, o morto pode lhe meter assim, de manhã vai lhe encontrar assim, cruza assim, vai lhe encontrar assim. Mas enquanto estás a trabalhar com vivos, espera a oposição. Mesmo nas tuas ideias, líder, sempre que dá, nem sempre a tua ideia deve prevalecer. Vai ter sempre um liderado que vai te questionar. Quando está te questionando, não é porque não, esse não me quer bem, esse quer destruir a obra. Dá também ao filho aos liderados. O liderado pode falar alguma coisa que vai mudar a história da nossa juventude. Os mais velhos disseram, crianças também podem tocar batuque e os mais velhos dançar. Então nós chegamos num tempo em que o mundo vai notar a unidade que está em nós, em que o mundo vai ver o crescimento do Evangelho através de nós. O Evangelho é nosso, vamos construir essa obra. Nós temos coisas, tal como os geneões. Se os geneões foram usados, Jefté foram usados, Davi foram usados, nós também seremos usados no nosso tempo. E no nosso tempo, a pessoa que está a falar que vamos falhar, não vamos falhar nada. Existem muitos falsos, mas também tem um verdadeiro no meio de nós. Nós somos verdadeiros e como verdadeiros vamos vencer os fracos. Deixa que Deus dos céus possa abençoar a sua palavra.